E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora? Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa: matar você. Não pode ser em vão. Em 14 de junho de 2013, foi lançado o exclusivo de PS3 The Last of Us, game que criou expectativas enormes no público. Foi desenvolvido pela Naughty Dog, escrito pelo Neil Druckmann e contou com nomes de peso no elenco de dublagem, como Troy Baker, que já havia feito inúmeros games e animações de sucesso. Na história, os jogadores controlam Joel, um homem encarregado de escoltar uma adolescente chamada Ellie através de um Estados Unidos pós-apocalíptico. Ao longo da jornada, os dois encontram diversos inimigos e desafios, e acabam criando uma forte conexão. Joel havia perdido a sua filha no início da epidemia, e vê em Ellie uma nova chance de ser pai. E apesar de, devido aos seus traumas, tentar ao máximo esconder seus sentimentos pela garota, no fim decide sacrificar tudo para salvar a menina. Hey, There you are. You okay? better than that guy. Search him. I'm gonna take care of his buddy and then we quit this place. The Last of Us foi aclamado tanto pelo público quanto pela crítica especializada, e conseguiu uma média de 95% no Metacritic, sendo o 7º jogo mais bem avaliado da história. E pode não parecer muita coisa esse negócio de 7º jogo, mas gente, pensa, de todos os jogos da história ele ficou em 7º, é realmente muita coisa. Os críticos elogiaram o desenvolvimento dos personagens, a história, o subtexto, o projeto visual e artístico e a representação de personagens femininas fortes e LGBT. A LB de uma menina no final da DLC Left Behind, isso não é coisa que veio no segundo jogo como algumas pessoas disseram. The Last of Us vendeu quase 1,5 milhão de unidades em 7 dias, tornando-se o maior lançamento da indústria de jogos eletrônicos em 2013. Os fãs se apaixonaram pela jornada de Ellie e de Joel, por suas personalidades e pela relação dos dois, que inclusive é muito bem construído, o roteiro desse jogo é muito foda. E embora a narrativa trouxesse uma conclusão satisfatória para a história, ela também deixava espaço para uma possível continuação, e os gamers do mundo todo ficaram sedentos por uma sequência. O desenvolvimento de The Last of Us 2 foi iniciado pouco depois do lançamento do primeiro game, em 2014, e foi revelado oficialmente no PlayStation Experience de 2016. Porém, o jogo só foi lançado mesmo lá em junho de 2020 devido a vários adiamentos. Must have been nice. I feel so extraordinary. Something's got a hold on me. I've got this feeling of emotion, a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. A sinopse oficial de Last of Us 2 é a seguinte: 5 anos após os eventos de Last of Us 1, o jogador assume o papel de duas protagonistas em um Estados Unidos pós-apocalíptico. Ellie, que busca vingança após um evento traumático, e Abby, uma soldada que se envolve em um conflito entre uma milícia e um culto. Mas é claro, né gente, quem já jogou sabe que tem muito mais na história do que isso. O game trouxe de volta os protagonistas do primeiro jogo, Joel e Ellie, e alguns personagens secundários também, como Tommy, irmão do Joel. Last of Us 2, assim como o primeiro, foi aclamado pela crítica e alcançou uma média de 93 no Metacritic. O site IGN diz que o jogo era uma obra-prima digna do seu antecessor, e escreveu que ele fornece uma história emotiva e altamente emocionante, além de uma jogabilidade furtiva e de ação que melhora a mecânica do primeiro jogo, e ainda cria tempo para uma exploração impressionante e diferenciada da força e fragilidade do espírito humano. O jogo foi o mais vendido nos Estados Unidos no seu mês de lançamento, e o terceiro jogo mais vendido de 2020, vendendo 4 milhões de cópias só nas primeiras 2 semanas. Falando assim, parece até que foi tudo só sucesso, né, e que o jogo foi tão bem recebido quanto o primeiro.
Então, ele realmente foi aclamado pela crítica especializada e realmente teve ótimos números de vendas. Mas em relação à recepção dos fãs, aí já é uma outra história. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Oh, Ellie. I think they should be terrified of you. Desde antes do lançamento do jogo, ele já tinha se metido em várias polêmicas, principalmente quando revelaram a cena do primeiro beijo da Ellie e da Dina. O que eu acho bem engraçado, né? Porque no primeiro jogo já tinha rolado, só que o povo só veio encher o saco agora. Mas relaxa, porque segundo essa galera aí, a reclamação não é preconceito. É porque o jogo foi feito pra lacrar, e a lacração, e todos os jogos têm que ter personagens gays, sendo que você pode contar nos dedos de provavelmente uma mão só quantos personagens de games são LGBT e tal. Mas ok, não é preconceito. Depois do lançamento do jogo, as coisas só pioraram, e as principais polêmicas, porque foram várias, giraram em torno de 2 pontos. Ah, inclusive tem spoiler do jogo aqui. Eu acho que isso já era um pouco óbvio, mas caso alguém ainda não soubesse, vão ter spoilers dessa Last of Us 1 e Last of Us 2, então já fiquem avisados. A morte do Joel e a segunda protagonista, Abby, assassina de Joel. Os jogadores ficaram muito putos com os desenvolvedores por terem matado o Joel no início do game, e não só isso, mas alegaram que a forma que ele morreu foi desrespeitosa e não condizia com o personagem, já que o Joel foi capturado por ter ajudado e confiado numa estranha, coisa que o personagem do primeiro game nunca faria. Solta ele! Quem é essa? Solta ele! Entrou escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta! Não! Não! E o pior de tudo é que na segunda metade do jogo, os jogadores eram forçados a jogar com a personagem desprezível que tinha matado o Joel, numa tentativa, segundo eles, falha e absurda de tentar criar empatia com ela, o que era inaceitável, porque o que ela havia feito não tinha perdão. Inclusive, lembra dessa palavra que eu falei, perdão, ela vai ser importante mais pra frente. E pior que isso, no final do jogo, Ellie nem consegue se vingar e deixa a Abby viva, e acaba perdendo tudo e ficando sozinha. Teve gente que ficou tão pistola que chegaram ao cúmulo de ir até as redes sociais dos atores e roteiristas envolvidos nos games e enviaram mensagens de ódio e tipo, mano, isso é inacreditável que aconteça hoje em dia, mas ameaças de morte. Porque, claro, né, a atriz que emprestou o rosto pra Abby é totalmente responsável pela ausência do personagem fictícia que ela simplesmente emprestou o rosto. Mas beleza, né? Eu te ajudo. Eu te ajudo. Tem barcos pra lá. Agora vamos analisar um pouquinho sobre esses pontos polêmicos que eu citei. E eu vou tentar explicar pra vocês por que eu não concordo e por que eu acho a história desse jogo sensacional de um ponto de vista narrativo. Ah, e se você achou que esse vídeo aqui era pra meter o pau no jogo, não vai rolar, porque eu, pessoalmente, amei Last of Us 2. Achou errado, otário! Mas mesmo se você discorda disso, continua aqui porque eu vou tentar explicar o porquê que eu discordo de você. E aí, quem sabe você até não muda de ideia. Ou se pá não, né? Talvez só me xingue nos comentários, mas tudo bem, faz parte.
Tá, vamos começar analisando o protagonista do primeiro game e talvez o personagem mais querido dos dois jogos, que é o Joel. Como eu disse, muitos fãs bateram o pé que o Joel não agiria da forma que agiu nesse jogo, e que a morte dele foi simplesmente para chocar o público e que foi totalmente desnecessária, que o personagem merecia muito mais. Mas será que é assim mesmo? Olha, é importante a gente analisar o arco do Joel ao decorrer dos jogos. E pra quem não sabe, o arco de um personagem é a jornada interior que ele percorre durante uma trama, para chegar do ponto A ao ponto B. Um arco bem desenvolvido traz mudanças significativas pro personagem, e ele é quase uma outra pessoa no fim da jornada. Por exemplo, o Capitão América no primeiro Vingador é um patriota que acredita quase que cegamente no país dele e nos seus ideais. Mas ao decorrer do seu arco nos filmes, ele termina fora da lei, desacreditado nas instituições que ele defendia e que ele deveria fazer o certo mesmo que isso fosse contrário à vontade do seu governo ou do seu país. Tá aí um exemplo de um arco bem desenvolvido. Agora, vamos falar do Joel. Lembra dele lá no primeiro Last of Us? Depois de perder a filha, o Joel virou um cara amargurado e quase cruel. Ele só agia em benefício próprio, não gostava de expressar os sentimentos e nem falar do passado. Ele vivia em um mundo onde a violência era a única linguagem que ele conhecia. Tirando a Tess, que aliás era tão violenta quanto o Joel, ele não tinha nenhuma conexão real. Ao decorrer da história, o Joel vai criando um vínculo afetivo cada vez mais forte com a Ellie, e aos poucos ele vai demonstrando, mesmo que com uma certa resistência, suas fragilidades, inseguranças e até mesmo compartilhando pequenas coisas do passado com a Ellie. No final do Last of Us 1, Joel e Ellie vão pra Jackson, uma comunidade que o irmão do Joel era responsável, e quando encontramos ele de novo no Last of Us 2, 5 anos já se passaram, e durante 5 anos, esse novo Joel estava vivendo com a sua filha adotiva, seu irmão, e com diversas outras famílias em um local seguro, cheio de afeto e de pessoas com as quais ele se importava e que se importavam com ele também. Joel era um cara diferente ao fim do primeiro game, mas ele é ainda mais diferente no começo desse. E se você quer prova maior disso, lembra que eu disse que no primeiro jogo, Joel não gostava de falar do passado? Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. No flashback de Last of Us 2, Joel compartilha quase que durante uma cena inteira suas experiências no museu. O museu que ele leva a Ellie, e que ele levava também a filha dele antes da epidemia. E esse não é o único momento que o personagem demonstra estar mais aberto para falar do seu passado e dos seus sentimentos. Cara, a última cena que ele tem com a Ellie, cronologicamente, ele abre totalmente o coração para ela e até chora na frente da menina. Mas qual que é o ponto aqui? É esse Joel que salva a Abby e dá pra ela um voto de confiança. Pode sim ter sido uma atitude inconsequente, mas isso não é algo fora do personagem construído nesse game. Se a gente estivesse falando do Joel lá do Last of Us 1, eu concordaria perfeitamente com essa crítica, mas pra mim aqui ela não é válida. O problema seria se o Joel desse jogo fosse exatamente o Joel do primeiro, e se ele agisse da mesma forma que aquele personagem agiria. Aí sim a gente teria um arco de personagem mal escrito, mas não é o que acontece aqui. Outra reclamação é que a morte do Joel é anticlimática, que acontece no início do jogo e o personagem é tratado como se ele nem fosse importante. Tem um vídeo, ele tá em inglês inclusive, mas pra quem entende é um ótimo vídeo sobre o tema, tá? Que resume bastante o que eu quero falar aqui, que é sobre como matar personagens corretamente. Eu acho que Game of Thrones é o melhor exemplo disso, porque a gente pode usar ela tanto para dar exemplo de mortes feitas de uma forma bem feita, quanto mortes feitas de uma forma mal feita nas últimas temporadas. Mas vamos lá. A morte de um personagem, principalmente de um protagonista, ela deve acontecer se ela servir bem à trama e aos personagens que vão continuar vivos, e ou se for uma consequência direta das ações prévias daquele personagem. Por exemplo, inclusive agora vai ter spoilers da primeira temporada de Game of Thrones, e se você não quer ver esses spoilers, pula pra minutagem que eu deixei aí na tela. Na primeira temporada de GOT, eles matam um personagem que até então era o mais próximo que a gente tinha de um protagonista, que era o Ned Stark. Ele morre no episódio 9 da primeira temporada, sem nenhuma cerimônia, nenhuma luta heróica, ele simplesmente é decapitado e choca todo mundo. Apesar dele ser um personagem amado, na época, as pessoas não falaram que a série era horrível ou desrespeitosa por causa disso. Muito pelo contrário, elogiaram a coragem da série em matar personagens importantes a qualquer momento. Inclusive, isso virou uma marca registrada de Game of Thrones. Mas a razão pela qual as pessoas não consideram a série ruim por causa disso é porque, apesar de ser triste e chocante,
foi coerente com a trama e com o personagem. Ned Stark morreu pois sua honra, uma característica marcante dele desde o primeiro episódio, fez com que ele contasse para Cersei sobre o plano de revelar a traição dela para o rei Robert. E ele fez isso para poupar a vida dos filhos de Cersei. Além disso, ele foi ingênuo a confiar no Mindinho, que trai ele no final. É uma coisa que todo mundo já falava para ele desde o início, mas ele insistiu em confiar nele, ele acabou acreditando no que o Mindinho falou. E a sua morte é um ponto crucial para a trama da série, porque ela serve de motivação para Arya Stark até a última temporada, serve para iniciar a Guerra dos Cinco Reis, para levar o Barristan Selmy para Daenerys, e no final até mesmo para o acontecimento do Casamento Vermelho, que é um dos acontecimentos mais chocantes da série inteira, e para a morte da maioria dos Stark. A morte dele tem consequências para todos os personagens, em todos os cantos de Westeros, tem relevância até o final da série. E Ned Stark é um bom exemplo disso porque a morte do Joel também cumpre todos esses requisitos que eu falei. Joel morre como consequência de suas próprias ações, ao realizar uma chacina no final do primeiro jogo para resgatar a Ellie. Sua morte traz consequências a todos os personagens. É a motivação principal de Ellie no jogo, do Tommy, e as atitudes deles refletem diretamente em Abby, Dina e em todo o resto. Sem falar que a presença do Joel é sentida durante todo o game, tanto direta quanto indiretamente. Ele até aparece no meio do jogo por meio de flashbacks, que inclusive são maravilhosos e assim, nem deu vontade de chorar não, imagina. Então, eu não acho que é válido dizer que a morte dele foi sem importância ou mal feita. Claramente não foi, e inclusive é o acontecimento mais importante de todo o jogo. O fato de acontecer no início pega todo mundo de surpresa, e deixa todo mundo triste e angustiado, só que é exatamente essa a intenção dos desenvolvedores. E olha, eles conseguiram. Você pode até não gostar, mas chamar de mal escrita, aí eu já acho um pouco demais. Agora vamos entrar em outro ponto muito polêmico do jogo, a personagem Abby. Nossa, essa aí foi odiada por muita gente, coitado. Porém, apesar de ter matado um personagem tão querido, foi amado por uma outra parcela do público. Inclusive, eu tô me incluindo nessa aí, tá? Eu adorei o desenvolvimento da Abby. Mas vamos lá. Já deve ter gente perguntando, nossa, mas como que você consegue amar uma personagem tão desprezível e cruel assim? Meu Deus, ela matou o Joel a sangue frio, ela merece morrer, ah... Então, pra mim, tá aí o grande trunfo dos dois Last of Us. Personagens complexos que não se enquadram nem como heróis e nem como vilões. Eu entendo, e é normal que as pessoas sempre queiram colocar protagonistas queridos como os bonzinhos da história, e os antagonistas como vilões, e pessoas horríveis. Mas é importante lembrar que vilões e antagonistas são coisas bem diferentes. A Abby é a antagonista da Ellie. Ela não é a vilã do jogo. Principalmente porque ela tá longe de ser esse monstro que as pessoas dizem que ela é. Inclusive, a Abby e a Ellie são muito parecidas. Ambas são corajosas, fortes, perderam uma figura paterna de uma forma cruel e acabaram tomadas por um desejo incessante de vingança. A gente sempre vai ter a tendência de torcer pela Ellie porque ela é a personagem que a gente conhece melhor, que a gente passou mais tempo junto, que a gente tem mais afeto. Mas vocês já pararam pra pensar que se Last of Us 1 fosse a história da Abby e do pai dela com os vagalumes, talvez a nossa visão das coisas seria bem diferente? Talvez, no Last of Us 2, a gente torcesse contra a Ellie. Na visão da Abby, o que aconteceu foi o seguinte: o pai dela teve que tomar uma decisão difícil, mas que salvaria milhões de vidas. E de repente um cara invadiu o prédio deles, matou todos os amigos dela e o pai dela a sangue frio. A Abby não conhece o Joel e a Ellie da forma que a gente conhece. Ela não viu a relação dos dois crescendo e entendeu o quanto que a Ellie era importante pra ele. Portanto, ela não tem nenhum motivo para ter empatia com o cara que foi responsável não só pela morte do pai dela, mas da esperança de um futuro livre do fungo. E gente, que fique claro, eu adoro o Joel e eu entendo a motivação dele. Mas se a gente for analisar a situação friamente, ele tá longe de estar certo no que ele fez. Só que ele tava fazendo isso para salvar a filha dele, então é compreensível. Mas a questão é que a linha entre certo e errado em Last of Us é muito tênue, e pra mim isso torna a história ainda mais incrível. Quando a gente acompanha a história da Abby, a gente começa a conhecer melhor vários personagens do círculo social dela, inclusive muita gente que foi morta pela Ellie na primeira metade do jogo.
isso é uma forma excelente de mostrar que quando a gente controla a Ellie, aquelas pessoas parecem só mais alguns NPCs, mas na verdade eles também eram seres humanos, com histórias próprias e pessoas que se importavam com eles. Toda a história da Abby com o Levi mostra o quanto que a personagem é capaz de ter empatia e como que no fundo ela é uma boa pessoa, que apesar de cometer vários erros, como todos os personagens de Last of Us, tá tentando no final fazer a coisa certa. Lev, temos que ir. Ela tá morta. Meu Deus, ela tá morta. Lev, vem. Aqueles putos eram sua gente. Você é minha gente. O problema é que as pessoas ficaram tão cegas de ódio depois da morte do Joel que simplesmente não se permitiram nem tentar entender o lado da Abby e já jogaram a campanha dela com a cabeça fechada de que nada que eles vissem ali iam mudar a opinião deles e que ela era um monstro que só tinha que morrer mesmo. Isso o pessoal que chegou a jogar, né? Porque no Metascore, pouquíssimo tempo depois do lançamento do jogo, vários jogadores simplesmente deram nota 1 pro game, falando que era horrível, sendo que eles nem tiveram tempo de finalizar a campanha, que é enorme. Mano, o hater é foda. Tudo bem criticar o game, tudo bem não curtir, mas pelo menos termina antes. E todo esse ódio e incapacidade de perdoar por parte dos jogadores é até irônico, porque prova o ponto da história. Só que isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Outro ponto muito criticado foi a conclusão do arco da Ellie, que no final do jogo deixa a Abby viva e termina sozinha. É importante lembrar que ela terminar o game sozinha não foi à toa. Desde o primeiro jogo a gente sabe que um dos maiores medos dela era ficar sozinha, e por causa das atitudes que ela teve durante o jogo, acabou dessa forma. Gente, é de partir o coração mesmo, ela é uma personagem incrível e é claro que eu queria que ela terminasse feliz com a Dina, mas se isso acontecesse seria incoerente com a história, infelizmente. A Ellie, depois da morte do Joel, fica completamente cega por vingança. E o interessante é que essa vingança é causada não só pelo ódio pela Abby, mas pela incapacidade dela de perdoar ela própria. Depois de descobrir que o Joel mentiu pra ela no primeiro jogo, eles têm uma briga e ela se afasta dele. Depois de muito tempo, quando ela decide finalmente dar uma chance pra ele é morto logo em seguida, e ela se sente culpada pelo que aconteceu entre eles, pelo tempo que eles perderam. Ela fica tão cega por todos esses sentimentos negativos que mata todos que entram no seu caminho para conseguir vingança, inclusive pessoas que nem estavam diretamente envolvidas com a morte do Joel. Mano, ela mata até os dogs, assim, eu sei que eles estavam tentando atacar ela, que ela legítima defesa e tal, mas mano, ela mata até os dogs, velho. Ela mata a Alice, mano, meu Deus. E eu acho muito engraçado que as pessoas que criticam muito a Abby por ameaçar matar a Dina que estava grávida, dão passe livre pra ele que matou uma mulher grávida. Beleza que nesse caso ela só ficou sabendo que ela estava grávida depois, mas também ameaça matar o Levi, uma criança que estava desacordada e completamente indefesa. Ele não tem nada com isso. Ele tem graças a você. É galera, a gente ama a Ellie, eu também amo, mas passar pano para as atitudes dela e condenar a Abby por isso é bem hipócrita, e a maioria só faz isso porque, como eu disse, tá acompanhando a Ellie desde o início. Ellie aprende a lição dela e acaba deixando a Abby viver, mas já é tarde demais e ela acaba perdendo a Dina. E agora, tá na hora de falar sobre esse tal de perdão que eu tô falando com vocês desde o início do vídeo, porque muita gente fala que o tema desse jogo é vingança, mas eu discordo. Pra mim ficou muito claro que o tema de Last of Us 2 é perdão. Vai. Leva ele. Pode ser que tenhamos passado tempo demais tentando resolver isso com teoria. Você é uma cientista, Brett. Então me escuta. Quando eu digo que o amor não é uma coisa que inventamos, é observável, poderoso. Tem que significar alguma coisa. O amor tem... Boas histórias geralmente são contadas tendo em mente temas que vão ser trabalhados durante a narrativa e que vão guiar os personagens em tudo o que acontece ali. Por exemplo, o tema de Interestelar é o amor.
Toda a narrativa ali acontece em volta disso, e no final é o amor que motiva os personagens a tomar as decisões que eles tomam e a conseguirem as soluções para os problemas. Em The Last of Us 2, o tema é o perdão. O jogo tenta passar a mensagem de que vingança não vale a pena, e que no fim devemos perdoar nossos amigos, a nós mesmos e até mesmo os nossos inimigos. E o jogo tenta provar esse ponto a todo momento, mostrando o quanto que o ódio destruiu a vida de todo mundo ali, e que a única solução para aqueles personagens era aprender a perdoar. Os personagens que aprendem essa lição são recompensados, e os que insistem em não aprender são punidos. Abby e Ellie são motivadas por vingança. Abby passa anos planejando sua vingança contra Joel e termina matando ele de forma brutal na frente da filha adotiva. Isso faz com que a Abby acabe perdendo seu namorado e todos os seus amigos. As perdas que a Abby sofre no jogo são consequências diretas da sua sede de vingança e da sua incapacidade de perdoar. No entanto, a Abby aprende sua lição. Depois de perder quase todo mundo, ela tem a oportunidade de finalmente matar a Ellie e a Dina. Ela tem a oportunidade de se vingar mais uma vez, mas ela não faz isso. Ela deixa as duas viverem. Ela perdoa a Ellie de uma certa forma e segue com a sua vida. Agora não motivada por vingança, mas por esperança e pelo seu amor por Levi. E ela é recompensada por isso. Vocês pararam pra pensar que se a Abby tivesse matado a Ellie quando teve a chance, ela e o Levi estariam mortos? Pois é, mas ela aprende a lição e por isso ela é recompensada com a própria vida e com a vida do Levi. Mas sabe quem que não aprende a lição? Ou talvez tenha aprendido tarde demais? A Ellie. Enquanto a Abby deixa a vingança pra trás e segue sua vida com Levi, ela é incapaz de seguir sua vida com a Dina. Ela ainda não consegue perdoar, assim como outro personagem, o irmão do Joel, o Tommy, que é outro que não aprende a lição e termina sozinho e amargurado. Foi punido também por não aprender a lição do perdão. É ele quem motiva a Ellie a continuar perseguindo a Abby, mesmo com a Dina implorando para que ela ficasse. Mas a incapacidade dela de deixar isso pra trás faz com que ela perca a família. No final do jogo, no último segundo, a Ellie acaba deixando a Abby e o Levi irem embora. Mas aí, o ódio e a vingança já haviam destruído toda a sua vida. Cara, eu fico puto com as pessoas que estavam torcendo para ela ter matado a Abby nessa cena, porque pelo amor de Deus, isso iria contra tudo que o jogo estava construindo desde o início. Isso só mostra que os jogadores não aprenderam nada. Aliás, isso é uma coisa bem interessante. Sei que queria que as coisas fossem diferentes. The Last of Us 2 mostra através de personagens complexos e bem construídos e de uma narrativa com unidade temática muito forte o quanto que as pessoas podem facilmente ficar cegas por ódio e o quanto que isso pode ser prejudicial não só para elas, mas para todos à sua volta. E a reação raivosa a certos aspectos do jogo só provou quão certeira é a mensagem que ele tenta transmitir. As pessoas ficaram tão cegas de ódio pela Abby e pelo jogo depois da morte do Joel que foram incapazes de abrir a mente e ao menos tentar ter empatia pelo personagem. Muitos já fizeram seus pré-julgamentos no início e não deram nenhuma chance pra ela ou pro game. Dessa forma, eles foram incapazes de aproveitar um game extremamente bem escrito, com personagens fortíssimos e uma mensagem relevante nos dias de hoje. Talvez se você é uma dessas pessoas que ficou com ódio do jogo, e eu não tô falando de não ter gostado, tá? Todo mundo tem total direito de achar o jogo uma porcaria e apesar de tudo que eu falei aqui, ainda não tolerarem a morte do Joel. Tá tudo bem, pontos de vista diferentes são válidos. Mas se você realmente ficou com ódio, se você nem parou e nem quer parar pra pensar nos pontos que eu citei aqui, ou pior ainda, se você é o tipo de pessoa que ficou com tanta raiva que teve a necessidade de atacar artistas que estavam simplesmente fazendo o seu trabalho, de querer dizer que tudo é horrível, que é mal escrito porque um personagem que você gosta morreu, bom, talvez seja na hora de você repensar certas coisas. Talvez você precise mais de Last of Us 2 do que você pensa. Tudo tem um preço. A gente podia ter te matado. Deviam ter matado mesmo.